Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração desde o princípio da minha conversão, logo no início. O Senhor já revelou essa doutrina, Ele tem consolidado dia após dia isso dentro de mim. É algo que já vem dos evangelhos, passou pela igreja de Atos, pelas demais igrejas, Martinho Lutero, e infelizmente essa doutrina ela tem se perdido nos dias de hoje. As pessoas elas têm sido muito egoístas, elas têm buscado seus interesses, são individualistas e infelizmente por causa desse falso evangelho que é pregado nas igrejas evangélicas, igrejas essas que se dizem servir a Cristo, mas elas colocam o homem como centro de tudo. Elas ensinam que tudo foi criado por causa do homem, que tudo é para beneficiar o homem, satisfazer o homem, quando na verdade o evangelho é cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo. A palavra de Deus nos ensina que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo que existe, irmãos, é para a glória dele, é para o louvor dele, e é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que abra o teu coração, abra o teu entendimento, que tu possa receber essa verdade dentro de ti, e que ela mude a tua história, a tua vida, ela mude a tua maneira de olhar para a palavra de Deus, e que tu possa ver a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é soberano, Deus é grandioso, é majestoso, e quando tu conseguir enxergar com os olhos do Espírito, tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma. Essa palavra ela se inicia em Marcos capítulo 4, e eu quero ler o verso 11 e 12. O contexto, irmãos, dessa passagem é Jesus ministrando as parábolas, e ele ministra sobre a parábola do semeador para uma grande multidão. E ninguém entende nada. Ninguém entende nada, o pessoal vai embora. E o texto diz o seguinte. Vamos lá no versículo 10, eu vou pegar essa aqui que é mais fácil para tu entender. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os 12 e com outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. Então Jesus respondeu: a vocês, os meus discípulos, é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito na profecia do profeta Isaías. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Essa aqui é a linguagem atualizada. Eu vou para a linguagem original, que diz assim, Bíblia Plenitude. Então Jesus respondeu: a vós é permitido conhecer o mistério a respeito do reino dos céus, mas aos de fora tudo é ensinado por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, para que não se venham a converter-se e haja perdão para eles. Irmãos, é uma palavra muito dura, uma palavra que vai gerar muita polêmica. Eu estou em paz no meu coração. Existem muitos homens de Deus, não falsos profetas, lobos devoradores. Eles vêm ensinando essa doutrina,
e ela não foi me doutrinada por ninguém. Eu recebi ela pelo Espírito, através da palavra de Deus, lendo, meditando. E um dia o Senhor abriu os meus olhos assim, como Ele abre, quem já viveu por isso sabe do que eu estou falando. De repente tu leu um texto 10, 15, 20 vezes, mas um dia tu leu e as palavras saltam aos olhos, e elas se tornam vivas dentro de ti, e elas começam a trabalhar, e o Senhor vai agregando versículos e fatos e coisas da palavra, e Ele consolida, e ela não sai mais de dentro de ti. Então aqui, parece duro o que eu vou dizer, e eu peço que tu não tome como uma heresia, porque não é, e que tu ouça então até o final, para que tu entenda o que eu vou dizer. Jesus disse: a vocês, os meus discípulos, é permitido saber o mistério do reino de Deus. A minha Bíblia, ela é de estudo, e esse mistério está em negrito no versículo e diz, palavra-chave, mistério. O que é o mistério? Um segredo conhecido apenas pelos iniciados. Ele dá aqui a tradução em grego, enfim. Algo escondido que requer revelação especial. No Novo Testamento, a palavra denota algo que as pessoas jamais poderiam saber pelo seu próprio conhecimento. Elas jamais, pela sua humanidade, poderiam entender o que ele está dizendo. E que exige uma revelação de Deus. Então Jesus disse, aos que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que eles vejam, mas não entendam, e ouvindo não ouçam, mas a vocês é permitido. Por que para eles não é permitido? Para que eles não se arrependam e por mim sejam perdoados. Mas, Cris, a salvação não é para todos. O perdão não é para todos. Não, o perdão não é para todos. Cris, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu sabes o que significa crer em Jesus? Tu sabes o que significa fé? Tu sabes de onde vem a tua fé? Vou te responder. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos fé em Cristo Jesus, porque Deus nos deu o dom de crer. E a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, não são pelas nossas obras. Portanto, nenhum de nós tem mérito algum nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova, da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo. Então, a fé, irmãos, é um dom de Deus, e Deus concede a quem Ele quer. Parece loucura, mas presta atenção. E nenhum de nós tem mérito, nem nas nossas boas obras, porque as nossas boas obras, elas já tinham sido planejadas para nós há muito tempo. Como assim, Cris? É isso que a gente vai falar agora. Lá em Tito, capítulo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então preste atenção, Paulo aqui ele está descrevendo a natureza do ministério dele. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, que foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus.
e o pleno conhecimento da verdade neles, segundo a piedade. Então presta atenção, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Agora o que é interessante é o seguinte: na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Como assim? Deus prometeu antes dos tempos eternos. Se nós só fomos criados depois de haver o tempo, para quem que ele prometeu? Como pode isso? Vou responder para ti. Abre lá, se tu quiseres, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do 7 em diante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, irmãos, presta atenção. Antes de Deus criar tudo, ele prometeu para Jesus, ele fez uma promessa para o filho dele, de que ele ia dar para o filho um povo santificado, justificado e glorificado. Então, tudo o que existe é dele, por ele e para ele. E o Pai fez uma promessa ao Filho de dar um povo santificado, justificado e glorificado, ou justificado, santificado e glorificado. Por que o Pai faria essa promessa a Jesus? Primeiro, porque o Pai ama o Filho. Segundo, porque o Pai queria glorificar o seu Filho. De Gênesis a Malaquias, não é falado do Filho. Embora, por diversas vezes, é manifestado sobre o Filho. Quando o povo saiu do Egito, e ceiou a Páscoa do Cordeiro, enfim, em diversas passagens, quem conhece o Novo Testamento consegue ver Jesus no Antigo Testamento. Mas não é falado sobre o Filho. E então Deus manda Jesus, o seu Filho, para uma missão. Que é o quê? É morrer por um povo que vai ser chamado seu povo. Então Jesus, ele veio para a terra, ele morreu para a igreja dele, ele morreu em favor da sua igreja e o Pai o glorificou. Lá em Filipenses diz que, contudo, foi por causa disso que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho no céu e na terra se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, porque ele esvaziou-se a si mesmo, ele não se apegou aos seus direitos como Deus, antes ele renunciou a tudo. Ele se fez servo, ele humilhou a si mesmo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E então, por causa de tudo isso, ele ganhou do Pai um povo. Deus prometeu para ele que lhe daria um povo.
A palavra de Deus, ela nos ensina que todo aquele que o meu Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Isso é Jesus falando, está em João 6,37. Jesus diz assim: todo aquele que o meu Pai me der, esse vai vir a mim. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então as pessoas, elas só vão a Jesus, elas só conseguem chegar a Jesus, reconhecer Jesus como Filho de Deus, reconhecer que em Jesus Cristo há salvação e perdão dos pecados, porque assim é concedido por Deus. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. João 17:1-2. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. Então, antes do mundo ser formado, Deus já tinha escolhido um povo para dar para o seu Filho, para que o seu Filho fosse exaltado por esse povo, glorificado por esse povo, ou nesse povo. João 17:6-19 é a oração que Jesus faz ao Pai. Ele diz: Pai, eu não oro pelos que estão de fora no mundo, eu oro pelos meus. E eu não perdi nenhum daqueles que tu me desse, exceto o filho da perdição, que é Judas, que para isso já tinha sido destinado. Então Judas traiu Jesus para cumprir o plano e o propósito que Deus tinha na vida dele. Aí tu vais perguntar para mim: Cris, então por que Deus condena ele? Por que Deus criou Judas para trair a Jesus e ainda o lança no inferno? Eu nem ia falar sobre esse texto, mas Deus está me guiando aqui, eu vou falar. Está lá em Romanos. Vou abrir aqui, nem tinha separado. Romanos 9. Presta atenção. Abraão. Vamos ler. Aqui. E antes mesmo que... Aqui, ó. Romanos 9, versículo 9. Deus havia prometido: no tempo devido daria um filho a você, Sara. E anos mais tarde, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. E antes mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por causa do que os filhos fizeram, mas por causa daquele que chama, Deus. Deus disse a ela, quem? A Rebeca, que Esaú, o filho que nasceria primeiro, seria servo de Jacó, seu irmão gêmeo. Como está escrito: escolhi amar Jacó e não Esaú. Será que Deus estava sendo injusto? Claro que não. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, as misericórdias de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalha arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Pois a Escritura diz a respeito de Faraó, rei do Egito: mas conservei a tua vida para mostrar o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Assim vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e faz que os outros se recusem a ouvi-lo? Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus os culpa
por não ouvirem? É uma pergunta. A resposta sabe qual é? Pois quem resiste à sua vontade? É a continuação da pergunta. A resposta é a seguinte: mas quem são vocês, homens, para criticar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer aquilo que lhe fez: por que é que você me fez desse jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito para uso especial e outro vaso para uso comum? Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição? Aqueles com quem ele teve sido paciente todo esse tempo? E ele também quis mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles que ele teve misericórdia, que ele havia preparado para receber a sua glória. Irmãos, eu vou resumir para ti. Tu não és salvo porque tu crê. Tu crê porque tu és salvo. A salvação não começou em ti, começou em Deus. Se tu te arrependeu e houve a manifestação da obra da cruz do Calvário na tua vida, não foi porque tu escolheu, foi porque Deus te escolheu. E tu percebe o quanto isso é grande? Tu percebe o quanto isso é grande? Isso nos tira toda possibilidade de orgulho, de exaltação, de dizer eu sou salvo porque eu escolhi, eu sou salvo porque eu quero. Aquele mendigo que está na rua, ele não quer Jesus. Tolo és tu que pensa assim. Deus foi quem te escolheu, meu irmão. Deus falou a Jeremias: eu te escolhi antes do teu nascimento para ser o meu profeta às nações. Tu acha que Jeremias tinha saída? Não tinha. O apóstolo Paulo, matador de cristão, o apóstolo Paulo, que torturava os crentes, os cristãos, a ponto de fazer alguns deles negar a fé. Esse era o propósito, que ele era um servo de Satanás. Mas então Jesus aparece para ele numa luz gloriosa e diz: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele ficou em silêncio, que ele buscou a face de Deus, não comeu, não fez nada, ficou cego, incapacitado. Deus mostrou para ele: tu não és nada, Paulo, tu não és nada. Tu não tens domínio sobre nada, controle sobre nada. E Deus diz: Ananias, Ananias, vai lá, porque ele é meu instrumento escolhido. Eu o escolhi para levar o evangelho aos gentios, a salvação aos gentios. E assim foi a vida de Paulo, e ele vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. E assim foi a vida de Paulo. Deus é grandioso, irmão. Nós temos que ser gratos a Deus por esse grande presente que é a salvação. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: eu tive méritos. Olha como eu fui servo, como eu fui bom. Meu Deus, não, irmãos. Ninguém se vangloria diante de Deus. Todos nós somos iguais. Isso tem que entrar no teu coração, irmão. Eu estou nem aí, pode me chamar de herege, pode falar o que quiser, mas um dia Jesus vai voltar e todo olho verá, e ele vem buscar a sua igreja, e ele não há de perder nenhum. A Bíblia diz que muitos que estavam no meio, eles partiram, se perderam. E sabe o que a palavra de Deus diz? Eles foram porque eles nunca foram dos nossos. Muitos são chamados, o evangelho vai ser propagado pelo mundo, pela terra toda. Muitas pessoas ouvirão o evangelho, porém poucos são os escolhidos. Eu quero trazer alguns versículos bíblicos
Eu não terminei essa história ainda. O pai fez uma promessa ao filho, que daria um povo justificado, santificado e glorificado. Mais do que isso, eu vou voltar aqui. Por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Porque Deus ama o filho. E mais do que dar um povo justificado, santificado e glorificado, Deus falou mais. Romanos 8, 26. Presta atenção. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a nossa, é com a vontade dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é sobre o nosso propósito, é o propósito dele. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, Deus Pai prometeu para o seu Filho um povo que seria dele. Um povo justificado, santificado e glorificado. E muito mais do que isso. Um povo que fosse conforme a imagem dele. Porque a boa obra que Deus começou em ti, meu irmão, ele há de terminar. E essa obra é te transformar, é te moldar, é fazer de ti imagem e semelhança do seu Filho. Que coisa gloriosa, cara. E ainda as pessoas querem bens, carros, casas, buscam a Deus por isso, quando nós já temos o que é o de melhor. Nós temos o que é o mais precioso. Nós fomos salvos da ira de Deus, porque o inferno é a ira de Deus. Porque Deus entregou o seu Filho por nós. A Bíblia diz que eles já estão condenados porque não creram, porque essa é a vontade de Deus. Eu vou provar para ti, em poucos versículos, a soberania desse Deus. Glória a Jesus. Poderoso és tu, Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo. De todos os povos da terra, ele te escolheu. Então presta atenção. Deuteronômio 7,6. Deus escolheu um povo para ser seu. Aqui era o povo judeu. Entre todos os povos, Deus escolheu eles. Não foram eles que escolheram a Deus. Deus escolheu para ser o seu povo e, consequentemente, para ser Deus deles. E eles teriam que adorar a Deus. Salmos 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas é a nação que ele escolheu para ser o Senhor. Não é a que o homem escolhe. Romanos 13:1. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Então todos os governantes
os presidentes, os governadores, a Dilma, o Lula, o Temer, o Barack Obama, o Donald Trump, só estão lá porque Deus os colocou. Mas como Deus os colocou se foi nós que elegemos? Nós não fomos lá e depositamos na urna, né? Nós não fomos lá. Não. Foi Deus quem os colocou. E Deus colocou em nós o desejo de votar neles. Por isso que eles foram eleitos. Como nós somos eleitos por Deus. A Bíblia fala diversas vezes dos eleitos. Povo escolhido, santo. Isaías 45:7. Eu crio a luz e as trevas. Presta atenção. Eu crio a luz e as trevas. Eu controlo todos os acontecimentos. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Eu promovo a paz e causo a desgraça. Crio a luz e as trevas. Isso é algo que eu nem quero falar aqui hoje, porque eu nem tenho tempo. Mas, em nome de Jesus, eu vou trazer isso para vocês compreenderem. Presta atenção. Provérbios 16:4. Lembra que eu falei que Deus endurece o coração das pessoas? Está lá em Romanos 9. Então, por que eles a punem? Porque eles a castiga, se é ele que endurece o coração. Quem és tu, homem, para dizer o que Deus deve ou não deve de fazer? É o que diz aqui, Provérbio 16:4. O Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Qual era o plano? Qual é o propósito? O pai que ama demais o seu filho prometeu para o seu filho: eu vou dar para ti um povo santo, justificado, santificado e glorificado, que serão a tua imagem. Tu serás o primeiro entre milhares de milhares. E eles vão ser criados para dizer: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Cordeiro. É o que o Apocalipse diz, que nós estaremos ao redor do trono, glorificando ao Filho, santo, 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 santo. Tem uma passagem bíblica em Marcos 4 que diz: a vocês é permitido saber os mistérios a respeito do reino dos céus, mas aos que estão de fora tudo é ensinado por meio de parábolas. É a passagem que eu abri aqui. Porque os ímpios foram criados para o dia do castigo e os santos foram criados para o dia de Jesus. O amor de Deus por Jesus é tanto